Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé ainda, nós vamos repetir parte do texto bíblico lido nesta noite. O tema, o sermão desta noite, está embasado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, dos versos 51 ao 60, mas nós vamos repetir apenas os versos 55 e 56, ok? Nós vamos repetir do texto sagrado apenas 2 versículos, Atos 7, 55 e 56, que diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Amém? Podeis tomar o vosso assento, fique em paz, fique tranquilo, você está na casa do Pai. Então nós temos aqui liberdade, liberdade. Os nossos irmãos já estão se acomodando em seus lugares, enquanto toda a igreja está aí se acomodando, eu quero dizer, não deixe que nada te distraia do sermão bíblico que será pregado agora aqui para o teu coração. Espero que você seja alimentado. Eu fui profundamente, irmãos, eu não me contenho desde, acho que quinta-feira que eu acabei finalizando esse sermão, eu estou aqui maravilhado até hoje, e eu espero poder transmitir da forma que eu recebi, porque eu fui muito maravilhado com esta mensagem, com esse sermão, e eu espero que desde uma criança, o Cauã que está aqui conosco hoje, que ele compreenda, até o mais idoso, todos compreendam a palavra do Senhor aqui nesta noite. Amém? O sermão tem um tema que é quando o céu se abre. Quando o céu se abre. Eu poderia também dizer assim, amando Cristo acima de tudo. Amando Cristo acima de tudo. E eu poderia também colocar um subtema, a fidelidade daquele que ama a Cristo acima de tudo. A fidelidade daquele que ama a Cristo acima de tudo. Essa questão de tema, subtema, eu aprendi com o Vitor, né? Lembra? Essas coisas eu aprendo com o Vitor. Quando o céu se abre, a fidelidade daquele que ama a Cristo acima de tudo. Amada igreja, amados irmãos, há uma pergunta que cedo ou tarde a vida faz a todos nós. Cedo ou tarde a vida fará essa pergunta. Que pergunta? A pergunta é esta: o que é mais precioso para você? O que é mais precioso para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite? Você poderia dizer o que você tem de mais precioso na vida? O que você tem de mais precioso na vida? Olha, enquanto está tudo bem, até ontem aqui na reunião do Encontro dos Homens, teve um homem aqui que disse, estou bem, estou empregado, estou com saúde, estou com a minha família, tudo vai bem na minha casa. Teve um homem aqui que testemunhou isso. E quando tudo está bem na vida, quando tudo parece fácil, aí a gente responde esta pergunta dizendo, Jesus é o mais precioso para mim. Fica fácil dizer, quando tudo está bem na vida, quando tudo está correndo em seu curso normal, você está empregado, o dinheiro não está faltando, a saúde está boa, a família está bem, os filhos estão saudáveis,
tudo está bem. Aí é fácil a gente dizer: Jesus é o mais precioso para mim. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Quero viver para Cristo. Oh, meu irmão. Mas tudo está bem na vida. Mas existe uma diferença entre dizer que Cristo é precioso e descobrir no momento da provação quanto Cristo realmente vale para nós. Aqui que é o ponto que eu gostaria da reflexão dos irmãos. Cristo é precioso para mim? Quando tudo está bem. Mas e no momento da provação? Quanto Cristo vale realmente para nós? Por quê, irmãos? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque chega o dia em que seguir Jesus pode custar alguma coisa. Alguma coisa que particularmente você considera preciosa. Seguir a Cristo pode custar alguma coisa que te custe, algo precioso para você. Eu não sei, você que sabe. Por exemplo, pode custar uma amizade, pode custar uma oportunidade, pode custar o teu conforto, pode custar segurança, pode custar a tua reputação. E em alguns lugares e situações, pode até custar a própria vida, como a gente vê nesses lugares, nesses países, onde o evangelho sofre perseguições intensas. Então, pode custar a própria vida do cristão, do irmão, da irmã. E é nesse momento, irmãos, é nesse momento que descobrimos se Cristo é apenas alguém que a gente acrescentou, que acrescentamos à nossa vida, ou se ele é realmente a própria razão pela qual desejamos viver. É nessa hora que o seguir a Cristo nos traz alguma provação, podendo custar até a nossa própria vida. É nesta hora. Ou Jesus é apenas algo que foi acrescentado na tua vida, mais alguém na minha vida, ou não, ele é a única razão da sua vida. É por ele que você vive, e é para a glória dele também que, se precisar você morrer, morra para a glória dele também. Aleluia. No texto em apreço, aqui em Atos, no capítulo 7, Lucas, que é o escritor do livro, nos apresenta esse diácono. Ele é o quê, irmãos? O que Estevão é? A igreja está comigo aqui? Lucas nos apresenta Estevão. Ele aparece no capítulo 6. E no capítulo 7 ele desaparece. Ele foi chamado para ser diácono da igreja. Lucas nos apresenta Estevão. E Estevão aqui no capítulo 7, no capítulo 6 ele está sendo separado para diácono, para servir. Porque é isso que o cristão faz, ele serve. O cristão, ele não recebe, o cristão serve. E ele foi chamado para servir a igreja. Mas agora aqui no capítulo 7, Estevão não está diante de pessoas dispostas a ouvi-lo, não. Eu estou aqui diante de uma igreja de, 80 pessoas aqui agora, e vocês estão me ouvindo. Na verdade, vocês estão ouvindo a voz de Deus. Mas no caso, Estevão também estava falando como porta-voz de Deus. Mas vocês estão aqui me ouvindo. Mas não, Estevão não estava diante de uma plateia como eu estou aqui. Ele estava diante de pessoas que não queriam ouvi-lo. Ele está diante de homens enfurecidos. Ele não estava recebendo aplausos. Estevão, aí, no contexto do capítulo 7, ele não está recebendo aplausos.
Sabe o que ele está recebendo, irmãos? Diga o que, pastor? Ódio. Você já recebeu? Você já esteve num ambiente? Imagine uma multidão, porque uma pessoa ali se virar com ódio já é duro, é difícil. Imagina você ver ódio no olhar de uma pessoa contra você, já é duro, já é difícil assimilar aquilo. Mas aqui não, irmãos, nós estamos vendo uma multidão com ódio, com fúria, tapando seus ouvidos, gritando. Eles estão enfurecidos, eles estão odiando Estevão. Então ele não está recebendo aplausos, ele está recebendo ódio. Não há nenhuma segurança diante de Estevão, ele está completamente vulnerável. Esta semana, essa semana um rapaz foi confundido, disseram que ele roubou uma bicicleta e não roubou. Acho que uns 5 homens se voltaram contra ele e mataram ele, e ele não tinha roubado bicicleta coisíssima nenhuma, e mataram 5 homens mais ou menos ali, não sei, eu não fiquei dando muita atenção para essa reportagem. 5. Agora você imagina uma multidão furiosa, cheia de ódio. Imagine a situação vulnerável ali de Estevão. Não tinha para onde correr, não tinha para onde ir, não tinha como se defender. Ele está ali, acuado, cercado por uma multidão furiosa, odiando ele, pela mensagem que ele estava pronunciando. Há pedras sendo lançadas contra ele. Esse é o contexto do capítulo 7. Pedras, não é essas pedrinhas não de construção não, irmãos. Pedras lançadas contra ele. E entretanto, existe algo dentro de Estevão que as pedras não conseguiram destruir. Tem algo aqui dentro de Estevão que essas pedras não destruíram. Ele olha para cima, ele vê o céu aberto, ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus Cristo. Aleluia! E aqui está a grande mensagem desta passagem. Quando Cristo se torna mais precioso para nós do que tudo aquilo que podemos perder, podemos permanecer fiéis a Ele até o fim. Até o fim. Aleluia! Glória a Deus. O que você tem na vida por mais precioso? Eu torno a perguntar. O que você tem na vida de mais precioso? Diga para você mesmo. Versículo 51, vamos acompanhar o texto. Deixa já sua Bíblia aberta em Atos 7, a partir do versículo 51. Nós vamos trabalhar até o 60. E eu espero que você compreenda o sermão. (51) diz assim: povo teimoso, palavras de Estevão, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Atos 7,51, vocês estão vendo aí, já começa com uma confrontação muito forte, né? Povo teimoso, coração incircuncidado. Então aí você já vê palavras de verdade do diácono Estevão contra aqueles religiosos que estavam ali, aquela multidão de religiosos ali. Então começa com uma confrontação muito forte. Estevão chama aqueles homens de pessoas de coração endurecido, resistentes ao Espírito Santo.
vocês resistem ao Espírito Santo. Aí eu pergunto, por que palavras tão duras? Por quê? Sabe por quê? Porque Estevão não está simplesmente discutindo religião. Ele está revelando uma tragédia espiritual. Ele não está discutindo religião ali. Há uma tragédia espiritual ali entre aqueles religiosos. Aqueles homens ali que ele confronta, aqueles homens são judeus. Aqueles homens conheciam a história de Israel. Aqueles homens conheciam Moisés. Aqueles homens conheciam os profetas. Aqueles homens conheciam a lei. Aqueles homens conheciam as promessas reveladas nas Sagradas Escrituras. Ali não era uma discussão religiosa, ali estava um caos religioso, e é por isso que o diácono Estevão se levantou com uma verdade, confrontando aqueles líderes. Conheciam a palavra do Senhor, mas sabem o que eles fizeram? Rejeitaram aquele que deu a própria vida a eles, rejeitaram Cristo ao ponto de o crucificarem. Haviam rejeitado aquele para quem tudo aquilo nas Escrituras apontava que era o próprio Jesus Cristo. Eles tinham uma religião, mas estavam resistindo a Deus. Tinham as Escrituras nas mãos, tinham a Torá, tinham a lei, tinham os profetas, mas rejeitavam o cumprimento das Escrituras. Tinham ouvido a verdade, mas endureceram o coração diante da verdade. Isso nos lembra de uma realidade muito solene. E é esta verdade que eu quero compartilhar aqui com vocês. É possível, e isso é triste, é lamentável, olha aqui. É possível estar muito perto das coisas de Deus e ainda assim estar resistindo ao próprio Deus, que é o caso aqui. Eles tinham a lei, tinham os profetas, conheciam Moisés, mas mesmo assim resistiam ao próprio Deus. Amados irmãos, quantos sermões você já ouviu? Eu não sei quantos sermões eu já ouvi. Eu não sei nem quantos eu já preparei. Podemos ouvir sermões por anos. Quem que é o mais ancião aqui? Meu pai? Quantos sermões já ouviu no decorrer aí dos seus 67 anos de crente, hein? Quantos sermões? Podemos ouvir sermões durante anos. Podemos conhecer versículos. Tem alguns aí, né? O Bíblia Pura. Já ouviu esses nomes? Olha, esse aqui é o Bíblia Pura. Tem a Bíblia na mente. Podemos conhecer versículos. E a gente ainda fala o livro, o capítulo, o verso, e ainda fala, ó, aqui tem uma vírgula, viu? Ó, você não colocou a vírgula, mas tem. Vê aí na Bíblia se não tem uma vírgula. Tem gente que sabe onde está a vírgula lá. E se você não pronunciar a vírgula, ele te dá uma bronca. Você não está vendo que tem uma vírgula aí? Vê aí para você ver. Tem gente que conhece versículos. Podemos cantar hinos, podemos participar dos cultos ao Senhor e das atividades da igreja. E ainda assim precisamos perguntar para nós mesmos: meu coração está verdadeiramente submetido a Cristo? Eu estou há 51 anos na igreja. Já ouvi muitos sermões. Conheço muitos hinos, até os antigos. Conheço, já li a Bíblia várias vezes. Conheço vários versículos. Mas essa pergunta é para mim também. William, teu coração está verdadeiramente submetido a Cristo, William? Estevão não suaviza a mensagem para preservar sua segurança. Não, ele não suaviza a mensagem. Ele fala porque ele ama a verdade. E aqui está uma lição para a igreja. Amor verdadeiro não significa ausência de confronto. Às vezes,
Amar uma pessoa significa dizer-lhe tudo aquilo que ela precisa ouvir. Isto é amar a pessoa. O que ela precisa ouvir? Você precisa dizer. Isto é amar, falar a verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho consola o pecador, mas primeiro revela o pecado. O Evangelho, é óbvio, fala de perdão, mas primeiro chama o pecador para o arrependimento. O Evangelho promete vida, sim, mas primeiro nos mostra que, sem Cristo, estamos mortos. E é por isso que Estevão está aqui, firme, permanece firme. Ele preferiu desagradar os homens, aquela multidão furiosa na frente dele, do que desobedecer a Deus. Aleluia! E eu quero trazer uma aplicação aqui. Irmãos, precisamos perguntar, quanto que vale a aprovação das pessoas para mim e para você? Hoje em dia, nós vivemos no mundo da aprovação, né? Algumas pessoas são aprovadas e as outras são canceladas. Hoje tem esse termo. Tem um pastor aí que falou besteira. Quem ficou sabendo? Não fala o nome dele não, por favor. Mas tem um pastor aí que falou besteira. Falou, na minha igreja esse hino não canta. Se os jovens começar a cantar. Falou mal de um louvor de uma irmã aí. E aí o pessoal falou, vamos cancelar o pastor. Eu não estou aqui nem para falar bem nem mal desse pastor. Mas hoje as pessoas procuram aprovação. E você, meu irmão, quanto que vale a aprovação das pessoas para você? Você abriria mão da verdade só para ter aprovação? Abriria mão da verdade para ter aprovação deste mundo? O que você tem de mais precioso na vida? Esta é a pergunta que vai perdurar durante o sermão. Você quer a aprovação das pessoas? Se eu tiver de escolher entre a aprovação dos homens e a fidelidade a Cristo, o que eu vou escolher? A aprovação dos homens ou vou continuar fiel a Cristo? Porque a fidelidade cristã não é medida apenas pelo que fazemos quando somos aplaudidos. Oh, meu irmão, a gente ser aplaudido, aí é fácil. Mas a nossa fidelidade é revelada pelo que fazemos quando permanecer fiel nos custa alguma coisa. Nos custa alguma coisa. E ontem aqui no Encontro dos Homens, a gente descobriu o quanto que a gente tem dificuldade de abrir mão de pequenas coisas. O Mark trouxe até um exemplo de um aluno, 30 e poucos anos, quase entrando aí sendo aposentado aí por invalidez, vamos dizer desse jeito que eu não vou lembrar as palavras que o Mark colocou, inválido, joelho todo estourado, os ossos dele, primeira coisa que ele toma de manhã no café da manhã é uma coca, o joelho dele, o osso dele já deve estar, nem enrijecido mais, de tanta Coca-Cola. Agora fala para ele, você tomou Coca hoje com o seu joelho desse jeito? Só que aí na reunião ontem dos homens, nós percebemos que todos nós temos alguma coisa tão simples que poderíamos abrir mão, e a gente não abre mão. Quando permanecer fiel nos custa alguma coisa, você abriria mão? O colega do MAC, o aluno do MAC não abre mão de uma coca. E está fazendo mal para a vida dele. Vamos continuar aqui o sermão. Não estou aqui para falar desse aluno do MAC, estou aqui para falar de Jesus Cristo. Versículo 54, abre aí a tua Bíblia. Acompanhe comigo. Versículo 54. Aqui vai descrever a reação dos ouvintes. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão
e rangiam os dentes contra ele. Irmãos, ranger dentes, a fúria era tanta. Eu lembro assim, sabe, dos Gonçalves desse jeito, sabe? Eu tinha um tio que, né, dela, né, aquela, que parece que treme assim, sabe? Fica nervoso, o olho regala. Irmãos, não era um homem, não eram 5, não eram meia dúzia, era uma multidão de religiosos. Chegava a tremer a boca, rangiam os dentes, estavam com fúria. Que contraste! Aqui a gente vê um contraste. A gente vê uma multidão inteira enfurecida, mas Estevão está cheio do Espírito Santo. Uma multidão com ira, rangendo os dentes, e Estevão cheio do Espírito Santo. Que contraste! Uma multidão versus um. Aleluia! Estevão está lá falando a verdade, e a multidão está respondendo com violência. Estevão está olhando para Deus, eles estão olhando para Estevão com ódio. Para quem Estevão está olhando? Para Deus. E a multidão olhando para Estevão com ódio, rangendo os dentes. Isso nos ensina que fidelidade não garante aprovação. Se você busca aprovação, meu irmão, você está no lugar errado. Porque ser cristão não te garante aprovação. Esta é a verdade. Jesus nunca prometeu aos seus discípulos uma vida sem oposição. Ele mesmo disse que seus discípulos seriam odiados por causa de seu nome. Olha, perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Portanto, precisamos tomar cuidado com uma ideia perigosa. Sabe que ideia perigosa, irmãos? Aquela ideia assim, olha, se estou fazendo a vontade de Deus, tudo deveria dar certo. Essa ideia é errada. Tira isso da sua mente hoje. Poxa, mas eu não estou fazendo a vontade de Deus, então tudo tem que dar certo. Não! Tira essa ideia da tua cabeça. Às vezes, exatamente porque estamos fazendo a vontade de Deus, enfrentamos oposição. A gente está vendo aqui no texto. Lá está o homem de Deus, cheio do Espírito Santo, confrontando aquela religiosidade, e ele está tendo de retorno ódio, enfrentando aquela oposição. A fidelidade de Estevão não impediu as pedras. Não impediu as pedras. A fidelidade de Estevão o sustentou quando as pedras chegaram. As pedras chegaram na vida dele, mas a fidelidade o sustentou quando as pedras chegaram. E essa é a diferença fundamental. Deus nem sempre vai impedir as tempestades na nossa vida. Às vezes, Ele nos sustenta dentro das tempestades, lá dentro da cova dos leões, lá dentro das arenas, os leões devorando aqueles cristãos, o fogo queimando os nossos irmãos primitivos. Por que que eles não negavam? Aleluia! Glória! Uma pergunta para o nosso coração: se seguir Jesus significasse perder aquilo que hoje consideramos indispensável, continuaríamos seguindo a Cristo? Continuaríamos? Não precisa responder rapidamente, mas pense nisso. Se Cristo me pedisse agora para o William, abre mão de alguma coisa que você ama. Faça essa pergunta para você mesmo. Cristo falando assim para você:
meu filho, minha filha, abre mão de alguma coisa que você ama agora, por mim. O teu Isaac. A gente não consegue nem parar de beber a coca também, será? Nem a coquinha? Mas nem aquele confortinho que eu acho que eu mereço? Irmão. Se ser fiel a Cristo significasse ser rejeitado, se obedecer a palavra significasse ficar sozinho, Cristo continuaria sendo suficiente para mim? William, você vai ficar só. Quantos profetas você conheceu que ficou só? Tinha ninguém do lado dele, não. Quantas vezes você vê o apóstolo Paulo dizendo, estou só. Estou só. Mande um amigo para ficar aqui perto. E se a fidelidade custar solidão? Todos me desprezaram, todos foram embora. E aí, irmão? Cristo continuaria sendo suficiente na sua vida? Essa é a pergunta. Estevão aqui, o diácono Estevão, nos mostra que sim. Mas por quê? Por que Cristo continua sendo suficiente para Estevão? E é aqui que a gente chega no coração da mensagem, irmãos. Aqui a gente vai chegar do ponto ápice. É aqui que a gente não entende. Aleluia! A gente não consegue entender. Porque a gente não é confrontado dessa maneira. Aleluia! Aqui é o coração do sermão. É o versículo 55. Você analisou o contexto que ele está aqui? Aleluia! Mas o verso 55 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu, viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Aleluia! O versículo 55 começa com uma palavrinha aí que eu quero começar, antes de abordar o texto, eu quero começar com esse mas aí. Esse mas é muito aí para mim. Aleluia! Glória a Deus! Carrega um enorme contraste. A multidão está enfurecida, mas Estevão está cheio do Espírito Santo. A multidão está rangendo os dentes, mas Estevão está levantando os olhos para o céu. Aleluia! A multidão está vendo a morte, carregando a morte em suas mãos, mas Estevão está vendo a glória de Deus. Aleluia! A terra está fechando contra Estevão, está se fechando, mas o céu está se abrindo diante dele. Que cena maravilhosa! Aleluia! E diante disso precisamos fazer uma pergunta. Aqui é o coração do sermão. Olha aqui para mim, não perca isso. O que havia, irmão? Responda para mim, responda para você mesmo. E é aqui, irmão, sabe, que o meu coração no decorrer desta semana não se continha o que havia dentro daquele homem que o fazia suportar tudo aquilo. Que estranho princípio era esse que fazia com que os primeiros cristãos, sabe, sofressem de formas tão intensas e mantinham-se firmes. O que tinham esses primeiros cristãos se exporem a sofrimentos tão grandes e não negavam a fé? O que os fazia abandonar coisas visíveis? Eles abandonavam coisas visíveis.
apostando, sabe? Apostando não, essa não é a palavra. Crendo confiadamente no invisível. Aleluia! O que tinha dentro deles? Eles renunciavam ao conforto, aceitavam perdas, suportavam perseguições e, em alguns casos, entregavam até a própria vida. O que tinha dentro desses homens, irmãos? O que tinha dentro desses homens? Qual que é o princípio, o fundamento, a razão dentro deles? Que eles abandonavam todo esse mundo visível a troco do invisível, e não havia nada que poderia roubar a fé daqueles homens. Aleluia! O que poderia ser tão precioso a ponto de fazer alguém abrir mão de tudo aquilo que os olhos podem ver e as mãos podem tocar? O mundo não entendia, porque o mundo valoriza o que pode ver. O mundo valoriza o que pode ver. Sabe o que a gente vê aqui, irmãos? Dinheiro. Isso a gente valoriza. Casa, segurança, prestígio, conforto, prazer, poder, vida. Isso são coisas visíveis. Mas os cristãos primitivos possuíam algo que não podia ser explicado apenas pelas coisas visíveis. Havia neles um princípio sobrenatural. Eles amavam alguém que não podiam ver. Sabe quem eles amavam? Jesus Cristo! Aleluia! Esta é a resposta. Sabe o que eles tinham como fundamento, como princípio inabalável? O amor a Jesus Cristo. E é por isso que a pergunta continua. A pergunta continua: quanto que Cristo vale para você? Eu quero trazer uma ilustração rápida aqui do alpinista e do objetivo maior. Imagine um alpinista escalando uma grande montanha, uma montanha muito difícil, num lugar congelante, e num determinado ponto ali da montanha, ele escalando, aquele frio, o corpo dele já está exausto, as mãos já estão feridas, o frio é intenso, e ele está lá. Ele ainda não está no cume, mas ele está lá no alto, escalando. E tem uma multidão lá embaixo olhando para cima, vendo escalar. Para quem está lá embaixo e observa o alpinista lá no alto, para quem está lá embaixo, está pensando assim: poxa, esse frio, as mãos já devem estar todas cheias de feridas, frio intenso, deve estar exausto, cansado. Olha, continuar escalando com esse frio é loucura, é doido, é insensato. Para quem está lá embaixo, né? É a visão de quem está lá embaixo. Mas aí, aquela multidão olha lá em cima, o alpinista continua. Por que ele continua? Por que o alpinista continua, igreja? Porque ele está vendo algo que as pessoas lá embaixo não estão vendo. Sabe o que o alpinista está vendo? O cume. Está chegando. Ele está vendo o cume. E é por isso que ele continua. Aleluia! Quem está lá embaixo não está vendo, mas o alpinista está vendo o cume. O sofrimento não desapareceu. O frio continua. A dor continua. O peso continua, mas a visão do objetivo muda a maneira como ele interpreta o sofrimento. Nessa escalada, meu irmão, você está olhando para o cume? Está olhando para Jesus Cristo? Ou você está recuando? Paulo escreveu aos cristãos: vocês o amam, embora nunca o tenham visto.
Aleluia! Vocês o amam, embora nunca tenham visto. É essa a diferença fundamental. Crê no Senhor, que estes teus olhos físicos nunca viram, você crê nele, você o ama com toda a sua alma. Aleluia! Que coisa extraordinária! Eles amavam Cristo sem tê-lo visto com os olhos físicos, confiavam em Cristo sem mesmo ter tocado nele, esperavam nele sem mesmo contemplá-lo corporeamente, e por amá-lo, esse Jesus que nunca viram, estavam dispostos a renunciar às coisas que podiam ver. Eu nunca vi Cristo, mas eu amo de tal forma que eu estou disposto a renunciar àquilo que eu estou vendo. Aquilo que eu estou vendo. Aqui está o segredo da perseverança cristã, irmãos. O cristão consegue abrir mão do que vê, porque ama aquele que ainda não viu. Esse é o ponto. Você consegue abrir mão do que vê, porque ama aquele que ainda não vê? Consegue? Essa é a fé cristã. Não é amar menos a realidade. Não, não é isso. É enxergar uma realidade maior. Hebreus 11:1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá a convicção de coisas que não vemos. Aleluia! Estevão está lá, cercado pelo mundo visível. O mundo visível está cercando Estevão. Ele está vendo pedras, ele está vendo rostos furiosos e cheios de ódio, ele vê violência, ele vê a morte. Mas a fé de Estevão lhe permitiu contemplar uma realidade maior do que os seus opositores ali estavam conseguindo ver. Sabe quem ele está contemplando? Quem, igreja? Jesus. A igreja está comigo ainda? Estevão olha para o céu. Versículo 55 que nós lemos. E aqui está o centro de tudo. Estevão vê Jesus. Não é simplesmente que Estevão foi corajoso. Não. Você pensa que aqui é coragem do próprio Estevão, partiu dele? Não é que simplesmente Estevão é corajoso. Ele foi corajoso porque viu Cristo. Aleluia! Não é simplesmente que Estevão suportou a morte, porque é uma das nossas mentes, né, dos nossos pensamentos. Poxa, será que um dia a perseguição chegar, será que eu tenho coragem de encarar a morte dos entes queridos? Não, não é simplesmente essa questão de suportar a morte. Ele suportou porque Cristo era mais precioso do que a vida que ele estava ali perdendo. Ele estava vendo Cristo. Aleluia! Não é simplesmente que Estevão abandonou as coisas terrenas, não. Ele conseguiu fazê-lo porque seu coração estava preso a uma realidade celestial. Vamos pensar aqui no contraste? Aqueles homens olhavam para Estevão olhando para Jesus. Eles veem um homem prestes a morrer. Estevão vê o Filho do Homem reinando para sempre. Eles pensam que estão vencendo. Ele vê Jesus reinando. Aleluia! Eles veem o fim da vida de Estevão. Estevão vê o começo da eternidade. Aleluia! Glória a Deus. Talvez essa seja uma das maiores necessidades da igreja hoje. Ontem a gente percebeu aqui o quanto que a gente tem dificuldade de abrir mão. E a realidade de hoje, irmãos, da igreja de hoje, percebendo esta realidade, nós precisamos fazer uma coisa, precisamos levantar os olhos e voltar a olhar para Cristo. Quando olhamos para a terra, apenas para a terra,
tudo parece definitivo, né? A perda parece definitiva, a injustiça parece definitiva, a doença parece definitiva, a morte parece definitiva, mas quando olhamos para Cristo, descobrimos que aquilo que parecia ser o fim, não é o fim para aqueles que pertencem a Jesus. Não é. Estas coisas que os teus olhos estão vendo, vai passar. Há um mundo espiritual invisível, uma realidade muito maior. E quando eu estava aqui nesse capítulo 3, eu lembrei de uma canção que diz assim: vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Suas vestes enchem o templo, aleluia. Adoradores celestiais cercam, milhares de milhares. Dá para contemplar a visão de Estevão. Aleluia! Cantamos santo, santo é o Cordeiro. Aleluia. Dá para você imaginar a visão deste homem? O céu se abrindo, a terra se fechando para Estevão, o céu se abrindo. Ele vê a glória do exaltado, do eterno Cristo em pé. Aleluia! Aleluia! Versículo 56. Ele está maravilhado. Olhem! Olhem! Aleluia! Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, num lugar de honra à direita de Deus. Aleluia! Há um detalhe impressionante aqui no versículo 56. Estevão diz que vê o Filho do Homem em pé, em pé. Na maioria dos textos diz que ele está sentado no trono, mas agora Estevão vê Jesus Cristo em pé, no lugar de honra à direita de Deus. Precisamos ter cuidado aqui. O texto não explica explicitamente por que Jesus aparece em pé. Portanto, não devemos e nem podemos construir uma doutrina aqui. Não. A Escritura não explica, mas podemos contemplar a beleza da cena. Irmãos, uma multidão furiosa, com pedras nas mãos, cheias de ódio, lançando contra Estevão, e aquele homem vulnerável, a vida indo embora, e o céu se abrindo. Aleluia! Glória a Deus! Contemple essa cena comigo. Aleluia! Glória a Deus! Estevão está diante de homens que se levantaram contra ele, e ele vê Jesus em pé. O servo está sendo rejeitado aqui na terra, mas o Senhor está diante dele lá no céu. Aleluia! A multidão está dizendo, ele deve morrer. O céu está declarando, ele pertence a mim.
Aleluia! A terra diz: morra, morra! E o céu diz: é meu, pertence a mim. Aleluia! Que consolo, aleluia! Talvez ninguém reconheça a sua fidelidade, meu irmão. Talvez ninguém saiba das tuas lágrimas que você derrama em secreto diante do Senhor. Talvez ninguém compreenda o preço que você paga para obedecer a Deus. Mas existe alguém que vê. Sabe quem vê? Jesus vê. Aleluia! A Bíblia diz que Deus não se esquece da obra e do amor demonstrado em seu nome. Portanto, não abandone Cristo quando os homens não reconhecerem sua fidelidade. O Senhor vê. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 57, vamos continuar aqui. Versículo 57. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Aos gritos, aquela multidão. Vamos matar, não queremos ele vivo. Agora a cena se torna ainda mais dolorosa. Homens gritando, tampando os ouvidos, correndo contra Estevão, arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Aquelas pedras, desse tamanho, com fúria, com ódio. Ele está morrendo aqui, irmãos. Aquele servo que foi escolhido no capítulo 6. Ele, para servir, serviu pouco. E eu não sei nem se essa frase é certa, porque ele serviu tudo. Ele fez o chamado dele. No capítulo 6, chamado para servir, como diácono na igreja. Este mesmo homem está morrendo, Lucas. Está morrendo ali. Diante dos seus algozes. Diante dos seus algozes. Versículo 59. Enquanto atiravam as pedras, já desfalecendo, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que oração, irmãos. Ele não está segurando a própria vida, ele está entregando. Recebe, Senhor, o meu espírito. Aquele que foi o centro de sua vida, torna-se o centro de sua morte. Aleluia. Estevão viveu olhando para Cristo, agora morre olhando para Cristo. Aleluia! E aqui está uma verdade gloriosa. Podem tirar muitas coisas de um cristão, mas não podem tirar do cristão Cristo. Cristo. Podem tirar seus bens, podem tirar o teu conforto, podem tirar a tua reputação, podem tirar a tua liberdade, podem até tirar a tua própria vida, mas jamais, jamais poderão tirar de você Jesus Cristo. Jesus Cristo não, não. E se Jesus é o nosso tesouro, o nosso maior tesouro, o único tesouro, então o maior tesouro não pode ser roubado. Não pode. E Paulo compreendeu muito bem isso quando escreveu: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Não porque Paulo desprezasse a vida, não, mas porque ele havia descoberto algo maior do que a própria vida. Quem é? Jesus. Jesus. Aleluia. E aqui, irmãos, na continuação, eu pulei um verso aqui, né? Eu pulei, sim, o 58 já vai. Vamos para o 60 agora. Porque aqui vai remeter ao sermão de domingo passado. Quem estava domingo passado quando a Karina pregou aqui? Estava? Vai fazer lembrar um pouco aqui agora o versículo 60 do sermão do domingo passado.
Olha só. Agora chegamos talvez ao momento mais comovente aqui da passagem. Estevão poderia ter usado aí suas últimas palavras para pedir vingança. Senhor, vingança. Olha aí, ó. Estão matando o seu servo aqui, ó. Seu servo fiel, inocente, estou pregando a tua verdade. Poderia ter amaldiçoado aqueles homens. Poderia ter pedido a Deus que os destruísse. Senhor, manda a lança aí. Os carros celestiais. Atropela esses homens aí. Vamos ler o versículo 60 para a gente ficar constrangido ainda mais. Então caiu de joelhos. Lembra que os homens gritavam? Lembram? Gritavam o quê? Com fúria. Ele precisa morrer. Esse era o grito dos seus algozes. Mas olha o grito de Estevão. Ele caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, adormece. Aleluia. Pare aqui e observe. Eles estão matando Estevão. E Estevão está orando por eles. Como isso é possível? Como isso é possível? Isso é possível porque Estevão não está simplesmente imitando uma regra moral. Sabe quem Estevão está imitando aqui? Ele está refletindo o seu Salvador. Ele está imitando Cristo. Ele está imitando Jesus Cristo. Na cruz, Jesus, diante dos seus algozes, orava pelos seus algozes. Pai, não lhes imputes este pecado. Agora, Estevão está fazendo a mesma coisa. O homem que contempla Cristo, que vê Cristo, o homem que vê Cristo começa a aparecer com Cristo, começa a ficar igualzinho a Cristo. E aqui está uma das provas mais profundas da transformação pelo Evangelho. Esta é a prova. O Evangelho não muda apenas aquilo que fazemos, ele muda aquilo que fazemos quando somos feridos. Quando você é ferido, você já foi transformado nessa área. Como que é o que você faz quando é ferido? Como que é o seu comportamento quando te ferem? Porque o Evangelho não muda apenas aquilo que fazemos, mas muda também aquilo que fazemos quando somos feridos. E aqui a gente está vendo Jesus Cristo sendo imitado ali. Porque Jesus Cristo também, Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele estava morrendo e se lembrando das palavras de Jesus. E, Senhor, não acredita na conta deles esse pecado. Estão todos perdoados. Estou indo para os seus braços em paz, Senhor. Aleluia. Ah, como é fácil amar quem nos ama. Não é o que a gente ouviu semana passada? É fácil tratar bem quem nos trata bem. Mas o que acontece quando somos injustiçados? Quando somos caluniados? Quando somos feridos? Quando somos rejeitados? É aí. É aqui que é o ponto do sermão. É aqui que a gente descobre quem é mais precioso para nós. Porque pode ser que seja eu, meu conforto, meu prazer. É aqui que descobrimos quanto do caráter de Cristo realmente está sendo formado em nós. Perdoar não significa dizer que o pecado não importa. Não, não é isso. Não significa negar a justiça. Poxa, mas a pessoa cometeu uma injustiça e eu vou perdoar? Não! Não significa negar a justiça. Não significa chamar o mal de bem. Não é isso o perdão.
Estevão simplesmente coloca a situação da injustiça nas mãos de Deus e se recusa a deixar que o ódio tenha a última palavra em seu coração. Essa é a verdade. E aqui está a pergunta: se Jesus foi tão precioso para Estevão, que ele pôde perdoar aqueles que o matavam, será que Jesus é suficientemente precioso para nós, para que possamos perdoar aqueles que nos ferem? Essa pergunta eu tenho certeza que ela não é confortável. Muitos de nós saímos domingo, depois daquele sermão, de forma inconfortável, mas isto é uma profunda doutrina bíblica. E agora eu quero voltar para o versículo 58, irmãos, o versículo que a gente pulou, que tem um detalhe aqui que vocês não sei se repararam. Repararam sim, vocês gostam de Bíblia, né? Versículo 58. Porque Estevão morre, mas a obra de Deus continua. Um testifica com a morte e Deus já está preparando o outro para continuar testificando com a vida. Um testifica com a morte, Deus já está preparando o outro para testificar com a vida. Aleluia. Verso 58. Arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é esse Saulo? Paulo. Paulo está lá aplaudindo. Paulo também está enfurecido. Paulo está gostando do apedrejamento contra Estevão. Mas o Senhor já está preparando o caminho. Aleluia! Chegamos aqui ao último detalhe do sermão. No versículo 58 aparece esse jovem chamado Saulo. Ele está ali. As testemunhas colocaram suas roupas nos pés dele. Saulo, está aprovando aquela violência. Ele ainda não conhece verdadeiramente Cristo. Ele não está contemplando Cristo, mas Deus está lá trabalhando na vida dele. Aleluia! Deus está trabalhando em uma história que Estevão não consegue enxergar. Estevão não ficou sabendo, Estevão não viu a obra. Estevão não viu. Estevão está ali testificando e não está vendo uma obra acontecendo ali. Mas o que importa, irmãos? Tem coisas que nós vamos fazer no reino e nós não vamos enxergar o resultado. Aleluia! Saulo está lá associado à morte de Estevão. Mas em Atos 9, 2 capítulos para frente, Saulo teve um encontro com Jesus. O perseguidor se tornará pregador da palavra de Deus. O homem que espalhava terror passará a anunciar o evangelho. Aquele que perseguia a igreja se tornará um instrumento poderoso nas mãos de Deus. A gente, lógico, lendo o texto, a gente não pode afirmar que a morte de Estevão, por si mesma, causou a conversão de Paulo. A gente não pode afirmar isso, não é o que o texto está dizendo. Mas podemos enxergar a maravilhosa soberania de Deus. Estevão morreu sem saber de tudo que Deus faria através daquela fidelidade dele. Talvez você nunca vai ver o resultado de tudo aquilo que você fez para Deus. E eu fiz tão pouco, irmãos. Talvez você ore por alguém e não veja a resposta. Talvez ensine seus filhos e não está vendo imediatamente os frutos dessas orações pelos seus filhos. Talvez pregue e não veja quem foi alcançado. Talvez sirva silenciosamente e ninguém está percebendo. Mas o texto está dizendo, continue fiel, meu filho. Aleluia. Continue.
Porque você não precisa conhecer os resultados para obedecer ao Senhor. Estevão não precisava saber o que aconteceria com Saulo, precisava apenas ser fiel. Deixa Deus cuidar do resto. O que você está vendo? O que você está vendo? Atos 7 nos coloca diante de dois grupos aqui, vocês perceberam? Tem dois grupos aqui, a multidão que olha para a terra e Estevão que olha para o céu. A multidão vê um homem que precisa morrer, Estevão está vendo Jesus. A multidão está presa ao que é visível, Estevão está vivendo à luz do invisível. E talvez essa seja a pergunta que Deus quer fazer para nós hoje. O que você está vendo? Porque aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos determina o que amamos. O que você coloca diante dos seus olhos no dia a dia? Isso está determinando o teu coração, a tua vida, o teu amor. Estevão viveu para contemplar Cristo e morreu contemplando Cristo. Se olharmos apenas para as coisas desta terra, elas parecem ser tudo para nós, né? E a gente se apega. Mas quando olhamos para Cristo, descobrimos que tudo aquilo que parecia ser tão grande começa a ocupar o seu lugar devido. Estevão estava perdendo a vida, mas estava ganhando Cristo. Perdendo o mundo, mas estava chegando no lar. Estava deixando aquilo que podia ver, mas estava indo para aquele a quem amava sem ter visto. Amém? Amém. Você ama Jesus Cristo? Amém. Até naquele dia que te custar alguma coisa? Você está cada vez mais imitando a Cristo? Realmente Ele é mais precioso do que tudo? Na sua vida? Está disposto a perder por amor a Cristo, se for necessário? Reflita sobre isso. E as palmas louvem ao Senhor. Eu quero chamar aqui os nossos irmãos músicos.